Câmbio, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças, minha gente. Estou diretamente do Estúdio 7, eu, o John, como diretor de imagens, o Joseni como prof assistente. Vamos juntos agora até as 11 horas e 30 minutos. Beleza, minha gente? Tudo bem? Estamos aqui na disciplina de Fundamentos das Finanças Públicas. Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. John, neste dia 19 de setembro do ano de 2022. Beleza, minha gente? Povo de Coivaras, Joaquim Pires, Leandri Salles, Monte Alegre, Nova Santa Rita, que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Joaquim Pires, é o prof. Chaguinha, né, que está conectados conosco. Nova Santa Rita é a prof. Emanuela, não é? Câmbio, me avisem aí pelo chat. E Leandri Salles é a prof. Raíssa, não é? Ou eu tô... eu acho que é isso mesmo. Não é, profs? Me confirme aí. Joaquim Pires já confirmou? É o prof. Chaguinha. Você nem disse seu nome, viu? Eu já aprendi, viu, professor Chaguinha? De Joaquim Pires, beleza? Nova Santa Rita é a prof. Emanuela, isso. E lá em Leandri Salles é a prof. Raíssa. Vocês nem precisam mais dizer... E já sei os nomes de vocês, não é? Beleza? Bacana, vamos adiante, minha gente. Estamos falando sobre escola clássica, escola neoclássica, escola marxista. Olha aqui, de acordo com o Adam Smith, o mercado... O mercado livre deveria ser assim, né? O livre mercado. Eu peguei uma imagem de uma feirinha, onde nós temos muitos vendedores, muitos pequenos vendedores e muitos compradores. E vejam, esse aqui é um retrato ideal de mercado. Nós vimos isso na disciplina passada. Aqui é uma aproximação do que seria uma concorrência perfeita. Perfeita. Ok? Perfeita por quê? Porque os produtos são iguais, ó, você não vai ter diferença. Ó. O tomate dessa feira aqui, o tomate dessa banca, não deu para ver direitinho aí. O vermelho, eu não sei qual é o que destaca melhor aqui. Deixa eu botar o marca-texto. Marca-texto. Botar o roxo. O tomate dessa banca também não fez contraste. Deixa eu botar o preto. O tomate dessa banca é igual ao tomate dessa banca, que é igual ao tomate dessa banca. Não tem marca a princípio. Ó, o cheiro verde de uma banca é igual ao cheiro verde da outra, que é igual ao da outra. E por aí vai. O pimentão, a cebola... É tudo igual, são produtos homogêneos, não tem marcas a princípio esses produtos. Eu tenho muita gente vendendo, muita gente comprando. A ideia é de que todo mundo aí saiba exatamente o que é que está sendo vendido e a que preços. Se a banca desse cara de azul aqui está vendendo tomate mais caro, por bem, eu vou comprar dessa senhora aqui que vende mais barato, que eu sei que o preço dela é mais barato. Entendem? Seria essa a ideia de um livre mercado. Quem quiser chegar e botar sua banca para vender, vende. Quem quiser tirar, sai. Não tem barreiras à entrada neste mercado. Agora, tem uma questão que a gente precisa colocar
na mesa. Um livre mercado, ele não existe na prática. O livre mercado, essa premissa do pensamento liberal, ele não existe na prática. Aí você me diz assim, uai, mas eu estou olhando para a foto, professor. Você está dando as características de uma concorrência perfeita, eu estou olhando para a foto. Como é que isso aí não é uma concorrência perfeita? Porque vejam, quem está vendendo não é quem está produzindo. Esses produtos vêm de outro lugar. Os fornecedores. Geralmente, o que é que acontece? São grandes, por vezes pode ser um só fornecedor colocando esses produtos para que sejam vendidos por essas pessoas. Então eu não tenho muitos e pequenos produtores, eu tenho um só produtor ofertando todos esses produtos para esses vendedores. Já quebrou a concorrência perfeita aí. Nem todo mundo tem a noção de fato. Às vezes, nesse mesmo mercado, percebam, eu tenho diferentes feirantes, mas eles trabalham para a mesma pessoa. Ó, esse feirante aqui, essa aqui, aquele acolá. Na verdade, eles são laranjas, eles trabalham para uma mesma pessoa que é dona de 4 barracas aí. Entendem? Na prática, é assim que funcionam as feiras. E aí eu posso ter até uma senhorinha aqui que a banca é dela, mas ela é minoria, ó, essa banca aí é dela, mas, bem, tem um cara que tem 4 bancas. Vejam como as relações são diferentes. Ela está em desvantagem aí. Entendem? O que acontece? O cara que tem 3, 4 bancas, ele tem poder de mercado, ele compra um volume maior. Ele tem poder de mercado de vender as verduras, os hortifruti dele mais barato. Ela não tem. O que é que ela faz? Ela vai ter que vender mais caro para tirar o lucro dela. Só que as pessoas vão deixar de comprar dela. O que é que o cara, dono das barracas azul, vai fazer? Fulana, me vende tua barraca. Aí ele também assume a barraca dela. Aí o mercado não é mais livre. Ele não tem mais muitos produtores ou vendedores. Ele está se concentrando. Aí a concorrência perfeita, ela se quebra. Na prática, ela não existe. Volto a dizer para vocês, não existe o namorado ideal. Aquele lá bonitão, inteligente, carinhoso, não é aquele... O que mais? Característica do namorado perfeito. Não existe. Todas as características do mundo, né? Não a mesma pessoa. Não vai existir. E aí... é só ideal. É uma forma ideal que o Smith dizia que o mercado deveria funcionar. Entendem? Beleza, minha gente. Ficou claro isso sim ou não? Deixa eu limpar aqui, porque não deixar o slide feio. Pelo menos esse, que ele tem imagens. Bacana. Vocês têm essas feirinhas aí. Pode ser uma coisa interessante para vocês pesquisarem, né, depois. As feirinhas aí nas cidades de vocês e como é que elas se organizam. São realmente pequenos feirantes que trabalham nela? De onde vêm as coisas que os feirantes vendem? São as próprias pessoas que produzem e vendem? Ou elas compram de um grande fornecedor para revender? Aqui em Teresina tem feira assim, de mudas de plantas e de estrume. Volta aqui para mim, John, por favor. Eu tenho um monte de feiras, de banquinhas, de estandes, das pessoas vendendo estrume para plantas. Detalhe, a concorrência grande ali, cada estande tem o seu.
Todo mundo compra do mesmo fornecedor. Entendem isso? Só isso já quebra a concorrência. As pessoas não têm a mesma liberdade, porque elas compram do mesmo fornecedor do mesmo preço. Então eles vão botar no mercado para vender ao mesmo preço. Entendem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Então vejam só. Nós vamos adiante aqui. Ali era o pensamento do Smith. Então o Smith ele destacava muito fortemente o trabalho e a produtividade do trabalho. É o que fazia com que uma economia fosse mais desenvolvida do que outra. Ok? Então você tem que deixar o trabalho livre, né? Sem restrição, porque a economia teria a produzir. Isso teoricamente na visão do Adam Smith. Mas ele não foi o único da escola clássica. Ele inspirou outros estudiosos a estudar economia. Entre eles, a gente tem esse famoso estudioso chamado de Thomas Malthus. O Malthus aqui, ele inclusive ele é o grande, vamos dizer assim, criador de todas as pesquisas posteriores que vêm tratar de população. Ele é o precursor do estudo da população, ou da demografia, né? Vem de Thomas Malthus. O Malthus, ele afirmou na tese dele que a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Então, o ritmo de produção de alimentos, ela era em 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o ritmo de produção de alimentos tinha esse ritmo. Só que o Malthus levantou na tese dele que a população, as pessoas, cresciam em PG, em progressão geométrica. Progressão geométrica é 1, 2, 4, 6, 8. Ou seja, o ritmo de crescimento da população era maior do que o ritmo de crescimento da produção de alimentos. Sendo assim, qual era a hipótese do Thomas Malthus? Olha aqui, pesquisa científica, viu? Do Malthus lá na época. Tinha um tema, população. Ele começou a problematizar e começou a encontrar problemas. Opa, alimentos crescem em PA. Opa, população cresce em PG. A partir desses problemas, ou seja, população cresce mais rápido do que produção de alimentos. Aí ele formulou a hipótese dele. E esse descompasso iria gerar um colapso econômico. O Malthus iria dizer que nós teríamos aí pessoas crescendo muito mais rápido do que no ritmo de produção de alimentos. Isso iria gerar uma catástrofe econômica. Essa era a hipótese dele. Ok? Detalhe, essa hipótese do Malthus, ela não se verificou. Essa hipótese, ela, na verdade, o que é que a gente tem hoje? São elevados níveis de produtividade, né, na produção agrícola. Então, você vai ter... não tivemos esse problema. A população cresceu, mas vejam, o problema da humanidade não é produção de alimentos. Por quê? Porque a tecnologia aumentou a produção de alimentos, que não é em PA. Entendem? E aí, a tecnologia resolveu o problema que o Malthus tinha encontrado nos seus estudos. Ficou claro? Então, nem toda hipótese de uma pesquisa científica, ela se mostra verdadeira. A pesquisa ou a força dos fatos, o tempo vão mostrar que aquela hipótese ela não é verificável, ela não é real. O Malthus, qual era a pegada liberal do Malthus? Não é essa coisa de PA ou PG. A pegada liberal do Malthus
estava em câmbio. A pegada do Malthus estava em não recomendar a atuação do Estado no atendimento das necessidades das camadas mais vulneráveis da população. Essa era a visão liberal do Malthus. E teríamos problemas econômicos, porque população cresce mais do que produção de alimentos. Volta aqui para mim, John. Muita gente iria estar com dificuldades sociais. Não teriam renda ou alimentos disponíveis para se suprir. O que é que o Malthus dizia? O Estado não deve intervir. O Estado não deve fazer investimentos sociais que protejam pessoas mais vulneráveis. Por quê? O Malthus, ele via nas crises econômicas e se muita gente morresse, ele viria como uma coisa boa, porque reduziria o número de pessoas e a necessidade de alimentos. Então, o Malthus, ele tinha uma pegada aí meio carniceira, no sentido de que o Estado não deveria intervir para garantir direitos sociais às pessoas mais pobres. Ele disse que deveria deixar sem investimento em saneamento básico. Isso aumentariam epidemias, doenças, as pessoas morreriam e isso aliviaria o crescimento populacional. O Malthus, de certa forma, via com bons olhos guerras, pandemias, porque se morresse muita gente, reduziria a população mundial e aliviaria a pressão sobre a produção de alimentos. Então, essa era a pegada liberal do Malthus. Ele não recomendava. Tipo, se estamos no Brasil num período de pandemia, uma grande dificuldade das pessoas de estarem desempregadas, inflação nos alimentos, as pessoas reduzindo dramaticamente o seu consumo, cada vez mais com a mesma grana botando menos coisas. Outro dia, no supermercado, muito triste. A minha esposa estava fazendo compras e tinha um casal, né, que estava com uma filhinha, né, bem bebezinha. E o casal botou um certo número de coisas no carrinho, nem tantas coisas. Quando chegou na boca do caixa, eles não tinham grana para comprar tudo. Então as pessoas começaram a tirar as coisas do carrinho e deixando ali de lado. Levaram pouquíssimas coisas. E a minha esposa olhando aquela cena, mas ela muito focada na criança, ela não prestou atenção na cena real, ela foi olhar para as crianças, para a criança. E o casal saiu com pouquíssima coisa, a criança já saiu mamando, pelo menos tinha leite no peito para mamar e não ficar com fome. E só depois minha esposa se tocou assim, que ela podia ajudar de alguma forma, pagando alguma coisa ali a mais que as pessoas estavam querendo levar e não tinham as condições. Depois ela se sentiu mal por isso. Ela, você podia ter ajudado, mas não me toquei. Eu fiquei tão focada na criança e acabei não ajudando as pessoas. Elas foram levando pouquíssima coisa e eu não ajudei nesse sentido. Então, o Malthus, ele tinha essa pegada assim, de não, quem for vulnerável, que seja vulnerável, quem tiver de perecer, pereça, porque o Malthus ia muito na linha do Darwin, né? Tem meio a pegada darwiniana aí, onde os mais fracos literalmente perecem, sacam? E é complicado isso na estrutura, na organização da sociedade. Uma cobra, quando ela põe ovos, ela sai do ninho. Os ovos que vão sendo chocados e as cobrinhas têm que sair do rastro, elas têm que sair dali, sair do ovo e vazar. Porque se a cobrinha não conseguir sair do mesmo rastro do ninho, a cobra volta e ela devora os que não saíram. Por quê? Porque são filhotes que não iriam conseguir sobreviver ao meio ambiente. Então ela mesmo devora os próprios filhotes. Isso é darwiniano, entendem? É uma pegada darwiniana.
do Charles Darwin. Então, só que você transpor isso para uma organização em sociedade, uma vida em sociedade, tem dilemas éticos e morais muito complexos de se tratar. Entendem, minha gente? Câmbio. Quando a gente fala na necessidade de Bolsa Família, a necessidade de auxílios emergenciais para as pessoas mais vulneráveis, quando políticas públicas no sentido de garantir uma proteção para as pessoas mais vulneráveis, isso exige mais recursos públicos do ponto de vista de finanças públicas. Detalhe, isso precisa ser feito do ponto de vista ético e moral, não é? Você já pensou? O governo tem, o Estado tem recursos disponíveis e deixa sua população descoberta em momentos de grande crise e recessão econômica, onde piora a qualidade de vida das pessoas, onde as pessoas estão com mais dificuldades. É esse o ponto, né, que merece destaque. Vamos discutir muito isso em termos de finanças públicas. Por isso que eu digo para vocês, a gestão das políticas públicas, ela tem sua dimensão econômica e política. As decisões são tomadas sobre qual ponto de vista político? É o de proteger as pessoas mais vulneráveis ou de deixá-las descobertas, porque tem outros interesses que são muito mais fortes. Isso roda dentro das finanças públicas, entendem? Por isso que é tão importante a gente discutir, né, todos esses assuntos. Tá bom? O Malthus entra nessa pegada. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John? Eu trouxe uma imagem aqui, que é um gráfico que ele mostra bem essa visão do Malthus. A tese do Malthus era aqui. Chega um determinado momento nesse gráfico em que eu tenho... deixa eu botar o fininho, caneta vermelha. A população vem... Aqui, a população vem e cresce aqui. Só que a produção de alimentos é linear. A produção de alimentos é aqui. Olha que coisa engraçada, que coisa interessante do ponto de vista gráfico. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Aqui, literalmente, a boca do jacaré abriu. Aqui, a boca do jacaré abriu. A população cresce mais rápido do que os recursos e a produção de alimentos. A gente diz aqui, aqui é o ponto de crise, e graficamente a gente diz que aqui, a boca do jacaré abriu. Detalhe, essa tese do Malthus não se verificou. Por quê? Porque a população, de fato, ela cresce muito. Estamos em 7 bilhões, 2050 estimativas apontam que chegaremos a 9 bilhões de habitantes na Terra. Mas a gente também, isso pode ter uma limitação. Até agora, nós temos fome no Brasil e no mundo. Mas a fome não é por problemas de ordem produtiva, é por questões éticas e morais, né? Então, a gente consegue produzir ainda para atender às necessidades populacionais do mundo. A gente não vai redistribuir isso. E é outra questão. Tá bom? Beleza. Pode ser que com 9 bilhões de habitantes, a população esteja num ritmo maior do que a gente consegue produzir. Aí pode ser que a tese do Malthus volte à tona. Vamos ver se daqui a em 2050, se isso que eu estou falando aqui agora vai fazer sentido em 2050, né? Vamos ver. Sacam? Vamos ver se estaremos vivos até lá. Minha gente, guerras, pandemias, catástrofes naturais em que morresse muita gente ajudava a regular a população mundial de acordo com o Malthus. Eu tenho um outro cara aqui, que é o David Ricardo.
O David Ricardo também, ele era da Inglaterra, do Reino Unido. O David Ricardo, ele é interessante a história dele. Ele era um cara já de família rica, ele era um investidor da Bolsa de Valores na época. Olha, eu estou falando do século XVIII, lá na Inglaterra. Ele era um cara já rico e, andando pela rua, ele passa por uma vitrine de uma livraria e encontra o livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Aí ele compra, começa a ler, gosta e começa a também escrever sobre economia, inspirado no Smith. E o David Ricardo se tornou também um dos grandes clássicos. Ele escreveu o seu livro meu Deus, vai me falar agora, Princípios de Economia Política e Tributação. Se eu não me engano, é esse o título do livro dele. E o Ricardo, ele também tem a veia liberal. O Smith falava da mão invisível, da liberdade dos mercados, do trabalho, da produtividade do trabalho como origem da riqueza de uma nação. O Malthus dizia que o Estado não deveria intervir na economia para dar suporte às camadas mais vulneráveis da população. O Ricardo vai focar em comércio internacional. Ele prega, um dos grandes, vamos dizer assim, fundamentos da globalização, onde ele prega que não deveriam haver barreiras ao comércio entre os países. Impostos. Ok? O liberalismo do Ricardo pregava a não existência de tributos, barreiras ou legislações no comércio entre os países. Essa é a pegada liberal do Ricardo. É muito interessante isso aqui. Percebam, isso aqui ainda é um tema amplamente discutido nos dias de hoje, minha gente. Amplamente. Se vocês forem futuros técnicos em finanças, trabalhando em empresas que operem com exportação ou importação, esse pensamento do Ricardo, ele toca muito neste assunto. Bora imaginar que você trabalha numa fábrica que importe aí painéis de energia solar lá da China. Tem muito a ver o que o Ricardo escreveu lá no tempo que o cão era menino com o que a gente encontra hoje no comércio internacional. O mercado deveria fluir com os países, complementando suas necessidades e comprando de outros países. Deixa eu corrigir aqui. De outros países. Aqui é o O. Ok? Essa era a visão do David Ricardo. As economias iriam se complementando. O que eu não produzo internamente, eu importo. O que eu produzo internamente, aí eu posso exportar e vender para o exterior. Essa era a pegada do David Ricardo no campo da economia liberal. David Ricardo focou sua contribuição no comércio internacional. Ok? Um país produtor de alimentos ele iria exportar esses alimentos e, de repente, importar, exporta alimentos e importa tecnologia. Já um país produtor de tecnologias, ele iria vender tecnologia e importar alimentos, de acordo com David Ricardo. Ok? Precisamos fazer aqui, essa era a tese do David, a hipótese do David Ricardo. Volta aqui para mim, John. Mas o conhecimento avança e essa visão ela é questionada. Tem gente que ainda hoje pensa assim. Pode voltar para mim, John. Mas ela precisa ser revisada. Por que eu digo isso? Se um país atrasado economicamente e que produz alimentos continuar vendendo alimentos e importando tecnologia, percebam, vender alimentos ou matérias-primas, como o Brasil faz, é vender produtos baratos.
Importar tecnologia é comprar produtos caros. Bora olhar o outro ponto de vista. Um país que produz tecnologia, ele produz tecnologia e vende caro. E compra alimentos e matérias-primas baratos. Essa relação aumenta a desigualdade entre países. Quem é avançado tecnologicamente enrica mais. Você está vendendo caro tecnologia e comprando barato alimentos e matérias-primas. Os países atrasados, eles estão vendendo barato alimentos e comprando caro tecnologias. Há uma transferência de riqueza de países pobres para países ricos nesse contexto. Essa é a crítica que se faz ao pensamento do David Ricardo, que simplesmente o país tem que se especializar no que ele é bom. Na verdade, falando de Brasil, o Brasil precisa sair da produção de alimentos e matérias-primas e agregando valor para produzir tecnologias, inovações e novos conhecimentos. Se o Brasil quiser se tornar um país avançado tecnologicamente. Ok? Precisamos quebrar essa lógica do pensamento do Ricardo. Detalhe, tem gente na política que pensa como o Ricardo e que as medidas econômicas fortalecem essa teoria do Ricardo. E aí são países que tendem a tomar decisões que vão continuar produzindo matérias-primas e alimentos, exportando e continuando a comprar tecnologias mais caras. É assim. Vejam como não é política partidária, é política, né? Mas é política de comércio internacional. A quem essa política interessa? Países avançados interessa. Eles querem continuar vendendo tecnologia cara e comprando baratos alimentos e matérias-primas, né? É isso. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Câmbio. Vamos adiante. O John Stuart Mill, que é um outro grande estudioso da escola clássica, ele vai dizer, que ele vai colocar aqui uma outra pauta, a justiça social. Diferentemente do Smith, do Ricardo, do Malthus, ele é o primeiro clássico que coloca a justiça social na pauta. Ele dizia que o desenvolvimento da economia ele passa pelo desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, aqui já tem aqui no Stuart Mill, a gente já vê aqui os fundamentos para a teoria do capital humano. Ok, minha gente? Do capital humano. Tratamos das contribuições destes grandes estudiosos da economia liberal. Agora vamos tratar um pouco sobre o marxismo. E tem um conteúdo que esse é um conteúdo que ele está muito vulgarizado. Volta para mim aqui, John. Na esfera política. É um conteúdo que está muito vulgarizado, ele é tratado muito de forma superficial e a gente não chega aos fundamentos, mas que é extremamente importante do ponto de vista das finanças públicas, não é? Nas possibilidades ou nos caminhos que pode se dar para as finanças públicas. E aí vamos lá. O pensamento marxista, ele é uma corrente de pensamento que confronta as ideias liberais diretamente. Então você tem os liberais, você vai ter os marxistas que confrontam as ideias liberais. Aí a discussão fica rica. Aí ela fica interessante. A gente sai daquela história de mas o socialismo nunca deu certo, ou o socialismo ou o comunismo nunca deu certo. Tem gente que não sabe nem a diferença de socialismo e de comunismo, e tratam da questão, são diferentes, mas tratam como se fossem sinônimos. Começa daí a história rasa. Mas quando a gente vai olhar a perspectiva marxista do ponto de vista de crítica ao capitalismo, aí a gente vê que esse confronto de ideias ele é muito interessante. As ideias liberais, elas têm muita coisa interessante.
E garanto a vocês, a teoria marxista tem questões extremamente interessantes, igualmente as liberais. A gente não pode se fechar. A gente, na verdade, meus caros futuros técnicos em finanças, precisamos pegar todo esse repertório, botar na mesa e olhar para a gente usá-las como matérias-primas para a gente aperfeiçoar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Pode ampliar o slide todo aí na tela. John, por favor, vamos dar uma aprofundada aqui. O Karl Marx, ele talvez seja um dos economistas mais influentes do século passado, início do século XXI. Por que dessa relevância? Porque ele continua sendo estudado, ele continua sendo, inclusive, criticado. A relevância vem daí. Ele ainda hoje está na pauta. Ainda hoje discutem os seus pensamentos. Então, isso mostra o grau de influência dele no debate atual. Quando se analisa as contribuições do Karl Marx no pensamento econômico, o que se destaca em tudo que o Marx desenvolve teoricamente? São as críticas, principalmente às ideias dos teóricos clássicos. Ele critica a visão dos economistas clássicos, do Adam Smith, do David Ricardo, do John Stuart Mill e do Thomas Malthus. Em ponto, em essência, é isso que o Marx faz no marxismo. Ele não é liberal, então já parte desse princípio. O Marx não é liberal. Ele vai analisar, ele vai analisar aqui, ó. Ele analisou a acumulação do capital, como foi que ela aconteceu. E, só um instante. Ele vai analisar a acumulação do capital, como é que a acumulação do capital acontece no capitalismo, como é que ocorre a distribuição de renda no capitalismo, e ele vai discutir as crises econômicas do capitalismo. Esse era o ponto aqui era, vamos dizer assim, o objeto de estudo do Karl Marx, em que ele fez, através da sua obra, o Marx escreveu um livro chamado O Capital. O Capital. Essa é a grande obra, vamos dizer assim, a mais importante obra do Karl Marx, o que o lança, o que o faz ser tão estudado e criticado nos dias de hoje. Obviamente, quem é que critica o Marx? Quem tem uma visão liberal de economia. Se ele bate no liberalismo, os liberais batem no Marx, e aí nós temos um interessante debate dentro da economia. E esse debate ele é interessante porque ele toca qual é o grau de participação do Estado na economia. E isso tem tudo a ver com as finanças públicas, minha gente. Meus caros futuros técnicos em finanças. O objeto de estudo do Marx, aí aprofundando um pouco mais sobre o que o Marx discutia. Ele falava que na sociedade a gente tinha uma luta de classes entre capitalistas e proletariado, entre trabalhadores. Se a gente for discutir isso com termos mais atuais, seria uma disputa entre empregados e empregadores. Ora, vamos voltar lá para a economia de mercado. A gente já falou aqui em outros assuntos. Quem vende quer vender pelo preço mais alto possível. Quem é que vende nessa relação? Isso aqui, ó. Proletários vendem sua capacidade de trabalho. Vendem trabalho. Sacam? Quem é que compra? Capitalistas, os empresários, eles compram o trabalho dos trabalhadores. Aqui nós temos uma relação, um contrato de trabalho. Empregados e empregadores, de acordo com o Marx. Quem vende, quer vender pelo valor mais alto possível. Quem compra, quer comprar pelo valor mais baixo possível. Faz sentido isso que eu estou dizendo, sim ou não?
Se quem compra e quem vende... Aí, vejam, mas nessa relação, alguém tem mais força, outro tem menos força. Quem é que para o Marx tinha mais força? Os capitalistas. Logo, os capitalistas vão explorar o proletariado, pagando menos do que o proletariado deveria ganhar. Essa é a tese do Marx, quando ele fala de luta de classes e da exploração. Sacam? Aí vejam, é uma crítica do Marx ao pensamento liberal. Que o liberal deixar fazer, deixar passar. Deixe fluir, que a economia se autorregula. O que o Marx está dizendo é que se deixar assim, capitalistas vão explorar trabalhadores. Essa é a lógica do Marx. Sacam? Esse tipo de coisa que a gente está discutindo aqui no estúdio não é discutido nas esquinas. Por isso que eu digo da vulgarização. Da forma como está se discutindo politicamente, é muito pobre. Quando a gente aprofunda, as coisas elas se tornam muito interessantes. O confronto das ideias. Um outro ponto que o Marx discutia era a tendência à superprodução. Ele dizia que os investimentos em tecnologia aumentam a produtividade do trabalho. Com mais máquinas, eu produzo mais em menos tempo, usando menos recursos. E isso faz com que haja um subconsumo. Eu preciso de menos gente trabalhando. Então, essas pessoas que estão desempregadas vão perder renda, vão perder capacidade de consumo. Volta aqui para mim, John. Se na economia como um todo os impactos da tecnologia aumentam a capacidade de produção, ao tempo em que desempregam as pessoas, você tem uma tendência à superprodução de produtos e serviços e um mercado de consumo debilitado porque eu tenho taxas de desemprego altas. Tendência à superprodução e ao subconsumo. E isso levaria a uma crise no sistema capitalista. Então, se deixadas livres as forças de mercado, o Marx diz que essa seria uma tendência. Extremamente interessante. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Vamos adiante. Então, e óbvio, é muito mais densa, é muito mais coisas. Isso aqui é uma síntese do que o marxismo trata. Tem muito mais coisas que entram aqui nesse contexto. Mas vamos seguir adiante. Esses são pontos que nos bastam por agora para tratar de marxismo. Aí, minha gente, entra uma nova perspectiva neoclássica ou neoliberal, né? Uma reformulação, uma repaginada na visão clássica ou liberal lá do Smith, do Ricardo. É uma revitalização do pensamento desses estudiosos. Não bastava para eles a liberdade para os mercados, mas também eram importantes a noção de tempo e espaço para compreender a economia. Nos neoclássicos surge essa visão aqui de instituições funcionando que são base para o desenvolvimento. Ou seja, para o desenvolvimento de uma economia não basta só o mercado invisível, a mão invisível, não basta só falta de não tributar o comércio internacional ou não intervir em políticas públicas sociais. É importante que se tenha uma estrutura política bem organizada, leis, mercado, tudo ajustado. Isso leva ao desenvolvimento de uma economia. Os liberais continuam defendendo a liberdade de mercado do Smith, entre quem vende e quem compra. Eles vão defender a propriedade privada, a meritocracia, né? a conquista através do mérito, o equilíbrio do mercado no longo prazo, são premissas do pensamento neoclássico ou neoliberal. Também o livre comércio internacional, olha que contribuição do Adam Smith, do Ricardo. Desregulamentação e liberalização da economia, privatizações, concessões e políticas públicas. Olhem como os temas eles se modernizam com o tempo dos clássicos até agora, tá bom?
Minha gente, são agora 11 horas e 30 minutos. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço. Na próxima aula amanhã a gente continua discutindo uma outra visão capitalista, só que é diferente dos neoclássicos. A gente vai ver os keynesianos. Grande abraço.